Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, pessoal, fazer uma revisão de ciências, porque nós já concluímos o assunto sobre os invertebrados, tá bom? Mas antes de seguirmos adiante e falar dos vertebrados, a gente faz essa revisãozinha, fecha o último assunto direitinho, que foram os insetos que trabalhamos na aula do Zoom, tá bom? Ok? Para poder seguir adiante. Nossa saudação e o nosso abraço. E aqui a gente já vê na abertura alguns animais invertebrados, né? Aqui na mar, aqui tudo marinhos, né? Os animais marinhos. E lembrando, tá certo? Você lembra de como denominamos os animais que não possuem coluna vertebral? Olha aqui. Muito bem. Animais invertebrados. Começamos falando sobre a palavra vertebrado, que vem de vértebra, que é o termo utilizado para se referir a cada osso da coluna vertebral, tá bom? Para nomear os animais que não possuem coluna vertebral, acrescenta-se o prefixo in. In está dizendo que não tem aquilo, está negando, tá bom? Então, esse in tem sempre essa palavrinha aí para ajudar, esse prefixo, né? Prefixo é uma sílabazinha que vem antes da palavra, tá bom? Vamos lá. Estou consciente, estou inconsciente, tá vendo? Então, inconsciente é sem a consciência, tá bom? Que significa negação, oposição, né? Não tem vértebras, tá bom? Vamos lá. Nós vimos aqui esponja do mar, caramujo, libélula, tá vendo? Bem diferente um dos outros. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Para começar, vamos conhecer os poríferos. Os poríferos, que vem da palavrinha poros. Poros são os furinhos. Nós temos poros também na pele, tá bom? Só que cada ser vivo, seus poros podem servir para algo diferente, tá bom? Os poríferos são animais aquáticos, conhecidos como esponjas, tá bom? E embora a maioria deles viva em ambiente marinho, também podemos encontrá-lo em ambiente de água doce. Quando ele fala marinho, é do mar, tá bom? Não é qualquer tipo de água que eu vou chamar marinho. Esses animais têm o hábito de vida séssil. E séssil é quando ele fixa naquele canto e ali fica. Ele não sai do lugar, tá bom? Então, tem gente que vê algum desses animaizinhos no fundo do mar ou no fundo dos rios e acha que é uma plantinha. E nem sempre são plantinhas, tá bom? Ali ele gruda nas rochas, nas pedras, né? Em outras superfícies, tá bom? E ele não se desloca de lá. O corpo dos poríferos, nós vimos, olha aqui os poros, tá bom? Aqui está um exemplo de uma esponja do mar, tá bom? Tem o corpo simples, que apresenta muitos poros, né? Essa é a característica que dá o nome, poríferos, tá bom? E vamos lá. As esponjas do mar, tá bom? Filtram a água e por isso são chamados de animais filtradores. Ó, a água vai entrar aqui pelos poros, tá certo? Passar por dentro. Ó, a água entra pelos poros da esponja do mar e sai por uma abertura, que tem uma abertura maior, tá bom? Na parte de cima do corpo dela. Então, entra e sai por aqui, entra e sai por aqui, tá bom? Olha só, a abertura aqui, ó. Aqui o desenho vai explicando. A água vai penetrando, né? Ele filtra o que precisa se alimentar, que nutrientes aqui tem na água, né? E bota a água para fora. Tudo bem? Olha aqui, esponjas do mar fixas no fundo do mar, tá bom? E a gente tem essa experiência que foi pedida e vai ser solicitada mais vezes. Se prepare que vocês vão precisar fazer de verdade e verdadeira. Daqui a pouco vocês saberão como. No grupo, tá bom? No grupo saberão. Vamos lá. Vimos os quinidários. Os quinidários, que a gente também vê e acha que são plantinhas também, é o tipo de quem? Das anêmonas, que é essa, né? Bichinha que fica no mar, alguns peixinhos se escondem nelas para se proteger também, né? O tipo do peixe palhaço, que a gente viu bem no desenho do Nemo, tá certo?
Nesse grupo existe tanto animais de vida séssil, então algumas são bem grudadinhas mesmo, né? Não saem, não se deslocam, mas também tem aquelas que têm a vida livre, ou seja, sai, né? No mar, procurando seu alimento. Os quinidários são representados pelas anêmonas do mar, essas daqui são anêmonas, pelas águas vivas, aí elas já são soltas, né? E as caravelas também. E os corais, tá bom? Na imagem ao lado, nós temos o peixe palhaço, né, se abrigando na estrutura de um quinidário. O corpo dos quinidários, como é? Ao longo da vida, a maioria dos quinidários pode apresentar duas faces, tá bom? Vamos lá. A fase de medusa, em que o animal é livre e pode nadar. E a fase de pólipo, em que é séssil. Quando ele é pólipo, ele está séssil preso, né? Depois que ele vai se desenvolver tudo direitinho, aí ele solta-se e fica de vida livre, tá bom? Então, isso aqui é um caso, ele tem dois tipos de vida. Não é igual a anêmona, que fica sempre fixa direto, não, tá bom? Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas, tá bom? Têm estruturas em comum. A boca, que também funciona como ânus, por onde ele come, por onde ele bota para fora o que não serve mais, né? E os tentáculos, também eles têm tentáculos, que servem para defesa e captura de alimentos. Como os quinidários se alimentam de outros animais, são chamados de carnívoro. Ele fica ali de bobeira, até aqueles que estão fixos, né? Quem é céssio. Aí a presa vai passando por ali, ele... Venha, que você vai ser meu almoço, né? Ok? Claro que no caso da anêmona, né, pessoal, ele não come o tipo de peixe que se esconde lá, o tipo do Nemo, digamos, que a gente chama Nemo, né? Só aqueles animais que são fonte de alimento para eles, tá bom? Aqui representando o corpo dos quinidários nas diferentes fases de vida, quando é pólipo e depois a medusa. A anêmona e os corais, aí esse daqui, né, que estão sempre grudadinhos lá nas rochas, são sésseis. E aqui nós temos dois que são livres, ok? Água viva e a caravela, tudo bem? Os quinidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante, tá bom? Então, essas células, elas podem fazer com que você sinta, né? Se for tocado, a gente diz, ai, tá queimando, tá ardendo, alguma coisa desse tipo. Essas células são chamadas de quinidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais, tá bom? Porque é pelos tentáculos também que eles vão, né, se defendendo ali. Quando entra em contato com a pele, ela pode causar a queimadura, tá bom? Muita gente, né, já se, né, na praia sem querer, pegou, acha bonitinho a caravela ou pisou sem querer, né, e depois, nossa, corre, tá queimando, olha, tá ardendo, tá vendo? É a sensação que a pessoa tem, tá certo? Então, vamos lá. Tarefinha concluída. O que nós temos a seguir? Animais vermiformes. Então, nós vimos os animais vermiformes, que o nome já diz tudo, são vermes, né? Há um grande número de animais que são vermes, tá? Tem um corpo mole, alongado. Esses animais são invertebrados, pode ser terrestre ou aquático. Ele pode ser de vida livre ou ele pode ser um parasita, tá bom? Os vermes de vida livre vivem na água e no solo, tá bom? E podem ser predadores ou se alimentar de animais mortos. Já os parasitas vivem no organismo de outro ser vivo e geralmente no intestino desse ser, tá bom? Aí lá ele vai, né, se alimentar dos nutrientes que seria para aquela pessoa, né, para aquele ser que ele está lá dentro, para poder sobreviver, tá bom? E muitos deles causam doenças, inclusive para nós, tá bom? Alguns animais têm esses vermes, a gente come o animal, a carne do animal, e esse verme passa para nós. Existe, a gente vai ver, né? E já viu algumas formas de, sem querer querendo, né, ter verme. O corpo e a diversidade dos animais vermiformes, tá bom? Primeiro, né?
ele é achatado e cilíndrico. Algumas são microscópicas, a gente não consegue ver a olho nu, tá bom? Agora, outras podem chegar até 10 metros. Gente, 10 metros não é pouco, tá bom? A planária, vamos falar da planária, primeira vermezinha, tá bom? Ela é livre, tá bom? São aquáticos, o corpo é achatado e ele não depende de hospedeiro para sobreviver. Ele não vive em outro animal se hospedando ali para depois passar para outro. A planária tem grande poder de regeneração, porque se você cortar ela em 3 pedaços se transforma em novas planárias, tá bom? Então, ela se regenera e se multiplica também dessa forma. O esquitossomo, outro exemplo de verme, também achatado, tá bom? Agora, ao contrário da planária, que é livre, esse daqui precisa de um animal para sobreviver, tá bom? Então, ele se hospeda naquele animal, tá bom? Este é o verme causador da esquistossomose, tá bom? Aqui, a gente viu o ciclo de vida da esquistossomose, tá? Então, alguém fez um servicinho onde não devia, né? Contaminou o rio, né? Número 2, né? Contaminou. Os ovos se desenvolveram na água, né? Essa larva usou o caramujo como hospedeiro. E de repente eu estou me divertindo ali no rio, não sei nem com aquela água contaminada, se os caramujos que tem ali são contaminados, e eles vão sair para se hospedar no ser humano, tá bom? E assim o ciclo vai de novo. Lá ele se hospedando, tá bom? Novamente o ser humano depositou onde não devia, tá bom? Ou então esgotos das casas vão parar nos rios. Nem precisou a pessoa ir para o mato fazer o que não devia, né? Às vezes acontece o quê? Esgotos são direcionados para rios e coisa e tal, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, macho e fêmea do esquitossomo vistos por meio de uma lente de aumento, tá bom? E o hospedeiro intermediário é aquele que ele passa um tempinho enquanto ele não encontra o definitivo, tá bom? Então, o caramujo seria o intermediário e o ser humano o definitivo, tá bom? Então, vamos lá. Tênia ou solitária? Essa é aquela que cresce mais do que o que deve, tá? Tem o corpo achatado, aqui o exemplo de uma, tá bom? Elas ficam no intestino do homem lá, né? Consumindo os nutrientes nossos, né? Isso de quem tem, é lógico, tá bom? E você consegue imaginar por que o verme solitário tem esse nome? Bom, o nome dela é Tênia, o povo só chama mais de solitária, porque ela vive só. Se alguém tem tênia, só tem uma, tá bom? Até porque ela cresce, pode crescer até 10 metros, então tem espaço para muitas não, tá bom? Então, porque ao contrário da maioria dos outros vermes, vivem solitários dentro do intestino, né? Existem duas tênias. As tênias que vêm do boi e que vêm do porco, tá bom? Por isso, sempre que for comer esse tipo de carne, cozinhar bem, assar bem, torrar bem. Não sei que forma você vai preparar o alimento, mas tem que ser bem preparado, porque se ali aquele animal tinha, né, tenha, aí você vai matar com o calor do fogo, tá bom? A principal diferença entre elas é o hospedeiro intermediário. Uma fica no boi, a outra no porco. Ambas podem causar a doença chamada teníase, mas somente a tênia do porco pode causar a doença chamada cisticercose. A teníase é uma infecção intestinal e você, né, algumas pessoas já sabem mais ou menos o que é uma infecção intestinal, não é nada legal, né? Não quer dizer que toda vez a infecção foi por causa disso não, viu, pessoal? Já cisticercose pode alcançar outras partes do corpo, aí por isso que a doença é mais perigosa, tá? Ele pode atingir os músculos do
coração, olhos e o cérebro. Aí fica muito mais sério resolver o problema. Nós temos o bicho geográfico, que é aquele bichinho que muita gente às vezes pega quando brinca nas areias, tá? E verme do amarelão. O verme do amarelão pode causar uma doença, por isso que ele é chamado verme do amarelão, né? E o verme chamado bicho geográfico, todos são parasitas. Então, fica, né, no corpo de outro ser, tá bom? Diferentemente dos anteriores, aí esses não são achatados. Eles têm um corpo cilíndrico, tá? Pode ficar na terra, ó, ambiente terrestre. Eles entram no organismo do ser humano pela pele. Então, eu estou brincando lá, correndo, pulando, brincando, pegando na areia, tá bom? No amarelão, as larvas dos nematóides penetram pela pele e se instalam no intestino. Então, essa aqui vai para o intestino da pessoa, tá bom? O bicho geográfico, ele pode ficar assim na pele, assim, na sua pele, no dele, e ele vai ficar percorrendo. E vai fazendo esses caminhozinhos, tá bom? Eis a diferença. Vem a tal da lombriga, que muita gente já sabe o que é lombriga, né? É o verme que a gente mais fala o nome, é lombriga, cilíndrico, tá bom? Os seres humanos podem se contaminar com os ovos da lombriga pela ingestão de alimento que foi mal lavado, né? Se você está bebendo água que foi contaminada, você não sabe, né? Se essa água não foi bem higienizada, não cuide da higiene das mãos para lavar bem as mãos, tudo isso. No intestino do ser humano, a lombriga se torna adulta, causa muita doença, tá certo? E, minha gente, temos remédio, né, para resolver tudo isso, mas às vezes é muito complicado. Verme da filariose, que quando ela, né, se instala na pessoa, ok? Pode causar este tipo de doença, que a pessoa fica com um membro, né, a parte do corpo muito grande, muito inchado, desse jeito, bem feio, né? E eles chamam até elefantíase. Por quê? Porque pode ficar bem diferente. Olha só a diferença, né? A filariose, tá certo? Conhecida como elefantíase. E aqui quem é que vem contaminar a gente? Mosquito, né? Mosquito não é só dengue, chikungunya, zika, tá bom? Aí o que nós vimos aqui na outra página? Nós vimos as... Opa, meu bem, crustáceo ainda não. Vamos lá. Nós vimos. Oba, anelídeos. Anelídeos, que são esses animais, né? Possui o corpo formado por anéis, né? Parecem os anéisinhos mesmo, tá bom? E alguns exemplos são as minhocas. São os nossos mais conhecidos. Mas também existe sanguessuga, verme de fogo, tá bom? Aqui a gente tem verme de fogo. Nós temos aqui que a gente chama de pelinhos, né? Os pelos. Mas são o quê? Cerdas, tá bom? Esta é a sanguessuga. Olha também que a gente vê bem os anéisinhos. E a minhoca, tá bom? Minhocas e sanguessugas possuem o clitelo, que é uma estrutura envolvida na reprodução desses animais, tá bom? Aqui da minhoca a gente vê bem essa partezinha que é um pouquinho diferente, tá bom? A sanguessuga a gente já não percebe, tá bom? Minhocas são terrestres e possuem poucas cerdas, a gente não percebe. Já as sanguessugas são aquáticas e possuem cerdas, porém a gente nem perceba direitinho essas cerdas, tá bom? Alguns representantes apresentam cerdas ao longo do corpo e são animais aquáticos, sendo muitos deles marinhos, como o verme de fogo, tá bom? Muito interessante. Lembra marinho, aí já tem que lembrar do mar. E por que eles são importantes? Aí a gente vem para quem? Para a minhoquinha, ok? Quando a gente tem minhoca na terra, significa que essa terra ela é fértil. Porque a minhoquinha não sobe e desce, não sobe e desce, não sobe e desce, ela vai fazendo furos e o ar penetra no solo e esse ar ajuda a deixar o nosso solo mais rico. Lembre que as raízes vai, né, chupar, que a gente chama sugar, né, daqui da terra, os nutrientes
para poder desenvolver nossa plantinha, tá bom? Então, às vezes as folhas muito secas que caem, os restos de frutos, tá bom? Aí, ó, o animalzinho vai se alimentando por aqui. As fezes desses animais, a gente chama de humus, tá bom? Deixa o solo bem mais fértil, tá bom? Então, as minhocas são muito úteis. Não tire as minhoquinhas debaixo da terra, tá bom? Deixe ela lá. Terra com minhoca é terra mais produtiva. As sanguessugas, por sua vez, têm uma grande importância medicinal, porque antigamente, principalmente, hoje em dia o povo usa, mas não é muito não. Algumas partes que estavam, né, com problemas, com inchaço, essas coisas, eles botavam a sanguessuga, ia sugar, o nome já está dizendo sanguessuga. Eu que não queria um negócio desse em cima de mim. Eu acho que eu ia ficar morrendo de nojo. E sentir o bicho sugando. O sangue que está aqui, nesse inchaço, nesse machucado, né, não está fazendo bem. Então, dificulta ficar bom rápido essa parte. Então, ela vai sugar esse sangue, né, que fica preso, que a gente chama, e o edema, que é o problema que ele tem aqui, vai ficar bom mais rápido, tá bom? Inchaço causado por excesso de líquidos nos tecidos do corpo, tá bom? O que tiver de líquido aqui que não tiver bem, não é só o sangue não, ele, tá? Sanguessuga. Vamos para os moluscos. Lula molusco, será? Você conhece algum animal aqui da imagem ao lado? Bom, esse animal aqui é o mexilhão, tá bom? A gente olha o corpinho dele assim, né? O formato dele, a conchinha dele, diz logo que é ostra. Mas existe ostra, existe mexilhão, existe outros que também tem conchinha, tá? Os moluscos são animais de corpo mole, essa parte de dentro, tá bom? A maioria tem conchas, enquanto outros vivem em ambientes terrestres. Vamos ler algumas características. A ostra e o mexilhão. Tem a concha dividida em duas partes, que serve como proteção para o corpo, que é essa parte mole. Tá bom? O caramujo e a lesma, aí eles são alguns dos poucos moluscos terrestres. Então, eles ficam na terra, porém também podem viver no mar e na água doce também. Inclusive, esses animais precisam muito de umidade para poder se desenvolver. O caramujo tem concha, né? A lesma não tem, tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, corpo mole, né? Molusco. Vamos ver. O Nautilus apresenta concha externa, então essa parte de fora é a concha externa. A lula tem concha interna, tá? Então a parte de dentro. E o polvo não tem concha nenhuma. Tudo bem? Vamos continuar com os moluscos. Ostras e mexilhões filtram a água para retirar dela o seu alimento. Porém, se a água estiver contaminada, quem comer esses bichinhos se contamina também. Aí, quando isso acontece, a gente às vezes adoece e não sabe por quê, né? Tem intoxicação, né? E lá se vai. Esses animais são chamados de bioindicadores. Então, se você pega os animais e você, nos seus estudos, né, científicos, vê que eles estão contaminados, já sabe que aquela área ali, né, aquela água, aquele setor, tem contaminação. Eles demonstram muito isso. Já serve, né, para a gente fazer o estudo do meio ambiente. Aí descobriu o que é, por que eles estão contaminados? Contaminado de quê? A palavra equinodermos, que a gente vai ver agora, significa espinhos. Então, alguns animais têm espinhos, que tem uns que a gente nem acha que sejam espinhos, tá bom? Olha só. Aqui a gente tem como exemplo a estrela do mar e o ouriço. Esse a gente chama mesmo que é espinho, né? A estrela do mar a gente já não acha que é muito, não acha que é só umas bolotinhas aqui, né? O grupo dos equinodermos é formado por seres exclusivamente é só e somente só marinhos, tá bom? A maioria dos animais equinodermos possui espinho na pele e esses espinhos podem ser pouco desenvolvidos, como da estrela do mar, né? Baixinho ou muito igual ao ouriço, né? Olha só, lembra da regeneração? A nossa estrela do mar também tem
essa vantagem. Perdeu parte dela, ela volta a crescer e ela fica igualzinha como era antes, tá bom? Esse grupo apresenta um sistema de locomoção exclusivo por meio de pés ambulacrais. Olha só, tudo isso aqui que a gente pensava que era outra coisa são os pezinhos desses animais. Então, eles vão, né? Imagina esses pezinhos assim na areia, nas pedras, lá para o fundo do mar, e eles vão se movimentando de lugar, tá bom? Em geral, as estrelas do mar apresentam 5 braços. No entanto, outros equinodermos podem apresentar diferentes formas. A bolacha, né? O formato dela já é chamado de bolacha. O lírio, né? Que parece aí, acho que parecido uma flor, né? Aí o pepino, que é feio que dói, meu Deus, pô, coitado do pepino, é feio, né? Parece um pepino. E essa serpente do mar, que ela também tem as pontinhas assim, ó. Tá bom? Então, esses animais a seguir aí, são também exemplos de animais que são equinodermos. E passando para os artrópodes, são aqueles grupos de animais, tá bom? Do tipo formiga, caranguejo, escorpião, aranha, borboleta, camarão, entre outros. Vamos lá. Esses animais aqui são tão diferentes, mas eles têm coisas em comum. A gente vai prestar atenção nas pernas, formato das pernas, né? Elas dobram assim, tá bom? Elas são articuladas, tá bom? A principal característica desse grupo é a presença de pernas articuladas, então elas têm as articulações, elas dobram. Essas características que dá o nome de artrópodes, tá bom? Artros, articulados, podes, pés, tá bom? Pés articulados. O corpo desses animais é articulado, assim como suas pernas, além de ser revestido por um exoesqueleto, que nós já trabalhamos, né? O exoesqueleto é o esqueleto por fora, não são os ossos, como a maioria, como os animais vertebrados, tá bom? O exoesqueleto também é articulado e serve de proteção e sustentação para o animal. Observe a imagem, a cigarra, tá bom? Ela se desenvolveu tanto, esse exoesqueleto já ficou pequeno para ela, então ela sai desse exoesqueleto. Toda essa parte dela aqui também vai endurecer mais um pouquinho para protegê-la, tá bom? E ficou só o quê, ó? Só o oco, o esqueleto da cigarra. Tá bom, pessoal? Então, é assim que eles vão se virando. Esse processo de troca do exoesqueleto se chama muda, ou ecdise. Ecdise, por quê? Muda por quê? Porque ele está mudando, tá bom? E olha como ele sai numa cor bem diferente, né? Você já viu essa casca? Ou algum outro tipo de casca presa por aí? Então, pronto. São essas as características mais comuns entre animais tão diferentes, tá bom? Muitas a gente acha que não tem nada a ver com o outro, nem sabe se é da família, mas às vezes, ó, a gente estudando mais um pouquinho, a gente diz, olha só, são artrópodes, tá bom? Os artrópodes são subdivididos em 5 grupos. Vamos lá. Como é que ele foi dividido? Ele foi ver a divisão do corpo, o número de pernas, né? E na presença ou a ausência, que pode ter ou pode não ter, de quelíceras e de antenas. Então, vamos ver quem tem, quem não tem, como é. Os 5 grupos são crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Vamos ver. Aqui a gente tem esses animais. Aranha, a formiga, esse aqui que a gente gosta de chamar de centopeia, né? Olha só. Quelícera, esses bichinhos aqui que a gente pensa que é antena, né? Aí a gente tem cefalotórax, essa cabeça que já é a parte do tórax também. E o abdômen a gente chama de barriga. A formiga, ó, tem antenas, aí tem a cabeça e tem o tórax, um separado do outro. E o abdômen, que é a barriga. Esse aqui, ó, só tem a cabeça, antena e o tronco segmentado. Se eu olhasse, eu ia dizer até que era um anelídeo, né? Porque ele aqui parece uns anéisinhos. Por isso que a gente mistura muito um com o outro.
Vamos para os crustáceos. Os crustáceos, a maioria é representada por animais marinhos, tá? Porém, há representantes terrestres, como o tatu do jardim, tá bom? Crustáceos são muito conhecidos porque, né, servem muito de alimentação, né? A economia trabalha muito com esses animais, tá bom? Caranguejo, siri, a lagosta, camarão, tá bom? Os crustáceos têm 10 pernas, né? A gente não consegue contar direitinho. 2 pares de antena, tem a maior e tem a menor. E o exoesqueleto, que é essa parte de fora aqui, né? Tanto que a gente diz, vai descascar o caranguejo, o camarão, né? Mais endurecidos do que o dos demais artrópodes, tá bom? Precisam de mais proteção, então são mais resistentes aqui o exoesqueleto deles, tá bom? Olha, antenas, as menores e as maiores. Os aracnídeos, que a gente já lembra do nome aranhas, tá bom? Porém, não são só aranhas. A gente vê aqui do tipo ácaros e carrapatos também, tá bom? Esses animais possuem 8 pernas, não possuem antena, mas sim quelíceras. Ó, aqui, ó, quelíceras, tá bom? Ele vai manipular o alimento, botar o alimento para dentro, tá certo? Para se alimentar, tá bom? E injetar o veneno também na presa que ele quer, né? Ou alguém for atacá-lo, ele também se defende. Em geral, as aranhas e os escorpiões são venenosos, embora alguns não sejam capazes de injetar esse veneno em outros seres vivos. As aranhas usam as quelíceras para colocar o veneno. E o escorpião é o quê? Esse agulhão aqui, ó. Certo? A aranha tem estrutura chamada fiandeira, porque faz o fio que a gente chama de teia, tá bom? Os ácaros, minha gente, faz parte desse grupo também, tá bom? São aqueles que causam muito tipo de alergia, inclusive uma que muita gente conhece, que é a rinite, tá bom? Olha só um ácaro no tapete. Por isso que tem sempre que limpar bem. Quando a gente tem móveis, né, com muito pelo, tapete com pelo, bichinhos com pelo, tá bom? E os insetos, tá bom? Que a gente conhece muito bem, tá bom? A maioria deles voam, nem todos, tá bom? Eles possuem 6 pernas e 2 antenas, tá bom? É um grande número, o maior número de animais conhecidos no mundo pertence ao grupo dos insetos, tá bom? Vamos lá. Os insetos são muito importantes ecologicamente, pois muitos participam do processo de polinização, que a gente conhece bem a abelhinha que faz isso, né? Não é só a abelha não, tá bom? Mas, no entanto, esses animais podem causar problemas em plantações, tá bom? E também pode fazer o quê? Muito bem, né? Transmitir doenças. É o caso do mosquito Aedes aegypti. Tem os que são do bem, tem os que não são. Falamos já de metamorfose, aí é a transformação, tá? Olha só, muita gente não imagina que uma borboletinha um dia foi uma lagartinha, né? Um dia foi só esse ovozinho que estava aqui, ó, tá certo? Posto numa folhinha, num galinho, se transformou na lagarta. Depois ela vai se fechar no casulo e vai se transformar numa linda borboleta, tá bom? Animais como as abelhas e as formigas têm comportamento de vida em sociedade. Cada um tem seu papel, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua função, tá bom? Então, eles têm lá a rainha deles, tudinho. Os protetores são muito organizados. Diplópodes e quilópodes são esses animaizinhos aqui, tá bom? Conhecido por terem pernas articuladas, as perninhas dele vai andando assim, tá bom? Os diplópodes, como bicho, aqui o piolho de cobra, vixe, que bicho, né? Venenoso, viu? Tem 2 pares de perna por segmento, ó. 2, 2, 2. Cada parte do corpinho tem 2 perninhas, pares de perna. A lacraia centopeia são exemplos de quilópodes que podem ser venenosos. Então, muito cuidado, minha gente, tá bom? Quando vê esse bichinho desse tipo aqui. Ó, perereca que ele pegou. Elas utilizam a toxina para capturar uma presa e
pode se alimentar dela. Agora, vamos ver este mão na massa, que só faltou fazer a correçãozinha dela, tá bom? Vamos ver aranha, tá bom? Vamos ver cada um deles. Mas eu quero ver se entra aqui. Não entra, então deixa eu ver se entra aqui, tá, pessoal? Então, aqui no caso, eu acho que eu vou marcar só com pontinho. Vocês sabem que meu livro digital, às vezes, né, não sei não, bonitinho, só quer ser, né? Quantidades de pernas. Vamos ver o que vocês responderam. Vocês colocaram aqui 8. Eita, de novo. Eita, minha gente, fala sério. Eu acerto. Vamos lá. 8. Antenas, eu não tenho. Eita, que zero bonito de doer. Quantidade de asas, eu não tenho. Vamos para a mosca. Gente, é muito complicado rabiscar aqui, viu? 2 antenas. Quantidade de asa, 2. Próximo animalzinho. Nossa Senhora, nós vimos lá. Quem quiser que conte, mas tem 10. 10. Vocês viram que a gente observou lá as 4 antenas, inclusive 2 maiores e 2 menores. Não tem asas. Muito bem. Foi isso mesmo? Ok. Então vamos lá. Não vai dar para todos aqui, né? Vocês estão percebendo que o negócio aqui tá meio complicado, que não mostra a tela toda e ela não diminui. Não diminui. Vamos lá. Nós tem o corpo formado por anéis. Ok. Quem foi que ligou para cá? Muito bem. Segunda plaquinha, que eu disse a vocês, leia uma plaquinha que é melhor. Apresenta espinhos sobre a pele. Aí você vai botar isso aqui lá para baixo, que a gente tem lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vou botar até assim, ó. Ó, aqui, ó. Tá bom? Tem células que liberam uma substância urticante. Quem botou para cá? Tem o corpo mole e vive em ambiente marinho. Tem um corpo mole e vive em ambiente marinho. Vocês botaram qual? Pode ser parasita, causando doenças em seres humanos. Lá o verme lá, né, pessoal? Filtra água. Quem é que filtra água? Vamos lá, lá para cima dessa página. Aqui. Pá, muito bem. Ah, Jesus, esse livro é nosso, é maravilhoso. Ok. E aqui possui as perninhas articuladas, este insetozinho aqui, este besourinho, tá bom? O que teremos de atividade complementar, meus amores? Ficha 85 e 86, beleza? Então vamos, tá na hora de dizer tchau, tá na hora de dizer tchau. Próximo estudo, animais vertebrados, beleza?